tarde a todos. Estamos aqui na hora do almoço recebendo dois convidados. Estamos ao vivo no Facebook do PT da Câmara, do PT Nacional, da Secretaria Nacional de Mulheres do PT e do PTDF. Com Janaína Oliveira, que é a secretária nacional LGBT do Partido dos Trabalhadores, e também com Marcelo Nascimento, que é o presidente do PT de Maceió. Eu gostaria que vocês começassem se apresentando, por favor. Então, a minha militância começa dentro do movimento LGBT, né, junto com o recorte do movimento negro, mas acho que é importante sempre fazer um recorte para quem é do movimento LGBT, apesar da gente só ter 40 anos de história, mas eu acho que é importante sempre fazer o recorte de que as nossas construções e as nossas defesas da nossa vida vêm sempre de pessoas anteriores a nós. Então eu quero saudar que a minha história começa aqui com Marcelo Nascimento, que inclusive é um dos fundadores do primeiro núcleo LGBT. Eu acho que a minha história é isso, eu acho que é perceber a militância, perceber o Partido dos Trabalhadores tem uma contribuição muito forte de Marcelo Nascimento. Marcelo, aproveitando a introdução já... Na realidade, eu estou presidente do PT Maceió, né, desde o último PED, mas, como a própria Jana colocou, a gente tem uma contribuição no primeiro núcleo de gays e lésbicas do PT. Na época ainda não se incorporava a temática das travestis e transexuais, que foi o partido embrião no nosso país a enfrentar esse tema, né, corajosamente, de forma ousada, né, ainda na década de 80, no surgimento do PT, a partir do manifesto de criação do partido, já existia uma referência explícita que o PT não toleraria as opressões de gênero, as opressões contra a diversidade sexual, e a partir de então se criou o núcleo de gays e lésbicas do PT. A partir daí o PT só cresceu, acumulou força, legado, né? Hoje com a secretaria, né, cuja nossa companheira Janaína é a titular, e estamos aí nessa luta. O núcleo ele é de 92, mas a secretaria institucionalizada é de 2017, não é isso? 2017. Tá. A gente ainda era, na época, uma coordenadoria indicada à Secretaria de Movimentos Populares. Inclusive, o núcleo, ele, apesar de institucionalmente começar a existir em 92, mas teve uma contribuição, inclusive, no período pós-ditadura militar, né, de abertura política, né, informalmente existindo, através de James Green, americano, que morou muitos anos aqui no Brasil, que escreveu, inclusive, agora um excelente livro sobre homossexualidades e ditadura, que fala da contribuição da nossa população LGBT, principalmente militantes do Partido dos Trabalhadores, no enfrentamento à ditadura. Então, tem todo um acúmulo, né, histórico que eu espero que um dia a gente transforme num livro, né, Janaína? Inclusive, no processo de escrever a Carta Magna, na Constituição de 88, os nossos parlamentares tentaram, em algum momento, incluir essa questão LGBT também. Não foi fazer a defesa, o companheiro Genuíno foi o primeiro a apresentar a pauta. Mas eu quero dizer assim, a gente tem um registro de uma das primeiras falas do Lula em 1982, que inclusive ele foi objeto de estudo de um universitário de Tocantins, traz nos dados históricos, a gente nem tinha, a gente passou a ter a partir dele, das falas do Lula em que ele cita a defesa da população LGBT. Então não é só a partir de uma construção, mas o comprometimento do partido, inclusive de compreender a necessidade de você defender os segmentos vulneráveis, seja na década de 80, seja na década de 90, seja agora no século XXI, o PT sempre teve um papel fundamental na defesa dos direitos, né? Dos Eu acho que isso se reflete também até mesmo na própria produção como governo federal. O que dentro do governo federal, tanto o presidente Lula quanto a presidenta Dilma tentaram fazer pela população LGBT. Eu acho que vocês podem dar uma pincelada sobre isso para a gente trazer de fato o que nos reuniu aqui nessa tarde. Na realidade existe todo um legado petista, né, de contribuição para o aperfeiçoamento da democracia brasileira. E quando a gente fala em aperfeiçoar a democracia, não se concebe uma democracia onde as minorias sejam oprimidas, discriminadas, violentadas. Inclusive, nesse momento que a gente discute a criminalização da homofobia, o PT iniciou essa luta bem lá atrás, né,
muito antes, inclusive, da Constituinte, né, por entender que não é possível uma democracia, o socialismo, conviver com opressões de gênero, opressão por orientação sexual, opressão pela questão da raça, da cor. Então, o PT ele tem essa contribuição à democracia brasileira, que se refletiu também no movimento LGBT em si, né, que sempre o movimento atuou tendo no PT um amparo, né, tendo um respaldo político e jurídico também. Muitos advogados petistas, né, têm dado essa contribuição para amparar as bandeiras oriundas do movimento LGBT, que são também bandeiras do Partido dos Trabalhadores. E é importante a gente ressaltar que o Lula é o primeiro presidente, a primeira figura pública, representante do Estado brasileiro, que recebe o movimento LGBT para dialogar com o movimento LGBT sobre as suas pautas, as reivindicações, né? Você tinha a população LGBT muito vista ali na questão do HIV/AIDS. E o Lula, quando recebe dizendo, não, eu quero debater tudo, eu quero debater educação, eu quero debater saúde, eu quero saber quais são as pautas de vocês. Então, o governo da era Lula dá início a uma outra relação para com o movimento LGBT, que era só visto no campo da saúde. Uma coisa é o PT na oposição, outra coisa é o PT no governo. No governo a gente conseguiu operacionalizar, transformar em políticas públicas aquilo que durante décadas estava só no plano da defesa dos direitos, etc. Primeira conferência LGBT, criação de uma coordenadoria LGBT específica, que aí estava... Inclusão na Lei Maria da Penha. Sim, inclusão na Lei Maria da Penha. Né? Aí você... Imposto de renda também, poder ser incluído. E agora, de própria autoria do presidente Lula, né, a questão do 17 de maio, sim, é o Dia Nacional de Combate à Homofobia, LGBTfobia. Né? Então, criou um marco na legislação nacional. Lamentavelmente, o Congresso ainda tem uma dívida muito grande com a nossa parcela LGBT, mas não por omissão dos parlamentares, das deputadas, deputados, senadores e senadoras do Partido dos Trabalhadores, que são os que mais apresentaram proposição nessa casa. Mas por conta da correlação de forças. Sim, né? é uma função do Congresso legislar sobre essa questão. Inclusive, além do governo federal, do Partido dos Trabalhadores à frente do governo federal, a deputada Yara Bernardi apresentou o PL da homofobia aqui, o 5003 de 2001, que ele fala exatamente sobre isso, sobre criminalizar a homofobia, e a partir desse movimento, outros movimentos foram criados para reforçar a função do Congresso em legislar sobre isso, até culminar na ação no STF, já que o Congresso não está legislando, o STF, em alguma medida, vai ter que intervir e até mesmo dar um prazo para que o Congresso faça essa legislação. O que vocês estão percebendo sobre esse processo que está no STF? Como é que vocês viram essa semana? Como é que vocês viram o voto do relator? Como é que vocês estão percebendo essa questão toda? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é a própria reação das bancadas conservadoras, né? Sim. Porque assim, o projeto ele já estava em trâmite, não houve qualquer manifestação, né? No momento que os relatores decidem, não, nós vamos aqui apresentar, né, o nosso análise sobre os dois pedidos que tem na casa, e aí você começa a perceber as ações dos conservadores no sentido de tentar impedir que pelo menos o relatório fosse lido. Sim. Acho que é importante dizer que o movimento que nós temos hoje no STF, de tentar impedir que o STF se manifeste acerca das duas matérias, nós sempre tivemos no Congresso. Sim. Assim como nós sempre tivemos no Executivo. Você sempre teve setores conservadores, fosse da bancada da bala, da Bíblia do Boi, você sempre teve setores conservadores que sempre atuaram, primeiramente, focado na pauta LGBT. Então, eu acho que parecia meio que tinha um sinalzinho que falava em LGBT, eles já se organizavam. O Estatuto da Família mostra isso, né? Você querer pré-determinar um conceito de família único. Então... O problema é quando o STF reconhece a união, sim, que o Congresso não fez, o STF vai lá e reconhece, aí dentro do Congresso os setores conservadores tentam construir, porque acho que é importante a população muito saber disso. Em setores conservadores, ninguém pediu, e em momento nenhum o movimento lutou para casar em igreja. Era reconhecimento do direito civil. Então acaba que, né, essa luta diária que você tem, os setores conservadores sempre... Então, a gente tem... Se o STF fizer um apontamento, a gente sabe que os setores conservadores já devem estar pensando em formas
inclusive de pensar projetos que sejam contrários e que atuem para não garantir direitos. Inclusive essa discussão sobre a omissão do parlamento brasileiro foi até tema da minha dissertação de graduação em Direito, né? Exatamente, a gente na época fez um estudo das bancadas, as frentes parlamentares, como é composto o parlamento brasileiro, né? E nesse cenário, em que lugar estão os direitos dos grupos socialmente discriminados, né? Um cenário, uma correlação de força muito desigual, né? Onde o PT sempre travou esse debate, vem travando esse debate, junto com outros partidos, Sim. como o PSOL, o próprio PCdoB, outros partidos aliados também, mas num terreno muito árido, aliás, muito difícil, né? Exatamente por conta dos projetos de sociedade. Porque um setor da sociedade brasileira compreende que os direitos elementares dos cidadãos LGBT não cabem no seu projeto político. Então, o que está em disputa, na realidade, é um projeto de sociedade. E o projeto de sociedade do PT é um projeto que não permite a opressão de gênero, a opressão em razão da orientação sexual. E, nesse sentido, toda vez que um poder importante da República, como o Legislativo, se omite, o Judiciário, que é o guardião da Constituição, é convidado a se impor, né, impor a Constituição Federal. Né? Que é um papel que o próprio STF ele não gosta de fazer, ele não gosta de interferir, mas ele sabe que à medida que o Congresso não está legislando, ele precisa. E eu acho que é importante as pessoas de casa também saberem que o pedido é pedido por direitos. Então, o pedido para você ter regulamentada a sua união, você ter direito à previdência, você ter direito ao plano de saúde, você ter direito a adotar, você ter direitos. Então, é importante que a população entenda isso, não é impor nada a ninguém, é que as pessoas que já convivem nesse meio tenham os seus direitos garantidos, que é uma coisa que não acontece, inclusive o direito à vida. Né? A gente tem notícias recentes de uma pessoa que é assassinada e é arrancado o coração dela. Então, é uma notícia muito grave, é uma notícia muito severa e num país que mata LGBTs todo dia. Então, o debate no STF é um debate muito importante. Nesse sentido, é importante você querer equiparar o crime da homofobia ao crime de racismo, porque ele é inafiançável. Então, a pessoa tem uma pena de 1 a 5 anos. É importante que a população entenda que você não gostar ou gostar é um direito seu, mas você precisa respeitar. Que é o que, antes de mais nada, a gente está fazendo aqui. É um debate sobre o respeito, um debate sobre direitos. E aí eu acho que vocês podem falar um pouco também sobre esses números da violência, esses números que matam. Que não é só a questão dos direitos. O direito principal que está sendo questionado é o direito à vida. É o direito de ir e vir sem tomar uma lampadada no meio da rua. Exatamente. Então, inclusive, esse debate é um debate muito proveitoso e rico, porque é um debate sobre a democracia, né? Hoje, a democracia que nós vemos no Brasil não é uma democracia plena. Sim. É uma democracia nos moldes que foi criado na Constituinte de 88, ela ainda não, na prática, nem 50% do que está lá na nossa Carta Magna, ela se materializou, se operacionalizou em garantias, em respeito à vida, à dignidade das pessoas, e não só no campo da questão identitária, mas no campo da saúde, no campo da educação. Então, no governo do presidente Lula e depois da presidenta Dilma, nós tivemos a oportunidade de ter alguns avanços institucionais, conforme a Janaína colocou aqui, que seriam inconcebíveis em outros governos. Porque no governo, por exemplo, do PSDB, de Fernando Henrique Cardoso, segurar a bandeira do arco-íris não representou necessariamente políticas públicas Sim. efetivas para a população LGBT. Então, nós fizemos o compromisso real, né, quando chegamos ao governo, de materializar esse direito com a conferência, com o programa Brasil Sem Homofobia, que, diga-se de passagem, é o único partido, aliás, o único programa de políticas públicas da América Latina, que se tem notícia na América Latina. Sim. Até então. Aqui nas Américas, né, a história... nem nos Estados Unidos, inclusive, só o México que já havia uma proposta de política pública nesse sentido. Então, o Brasil foi pioneiro aqui na América Latina
e graças aos governos do Partido dos Trabalhadores. Então, esse debate que nós estamos fazendo é um debate de aperfeiçoamento da democracia, de operacionalização daquilo que já está na Carta Magna, mas que precisa ter uma garantia real, porque só o artigo 5º da Constituição Federal, que garante a todos os cidadãos o respeito, a dignidade, a igualdade, etc., é um princípio muito vago e depende muito da interpretação, tanto do legislador quanto do magistrado. O que a gente precisa perceber nesse processo dos crimes de ódio, porque é isso, que a gente vive são crimes de ódio. O arrancar o coração, você ter... a gente tem um casal casal não, né? Um pai e 2 filhos, todos heterossexuais, e aí serem confundidos com gays e serem agredidos a ponto desse pai perder um dos filhos, perder uma parte da orelha. Você teve o caso de uma rainha de bateria ali no Amazonas, foi confundida com uma travesti, foi agredida. Sim. Então, assim, você tem... Você tem o caso do Lorival, uma pessoa que foi invisibilizada por décadas e agora não tem o direito a ser enterrado porque não se reconhece. Teve o caso do vereador de Coqueiro Seco em Alagoas, que foi esquartejado, né? Teve a cabeça. O caso da Dandara, que hoje é um projeto de lei aqui na casa. Então, eu acho o seguinte, a gente tem um sentimento no país de crime de ódio. E é importante as pessoas entenderem. O Brasil é o país que mais mata. Mata muito mais do que países que legalizam o processo de violência contra a população LGBT. Então, ser homossexual em determinados países é crime, inclusive com pena de morte. Sim. Assim, mas o Brasil consegue superar porque a gente, primeiro, não quer reconhecer que existe uma violência motivada pelo crime de ódio. Segundo, nós temos setores religiosos que atuam diariamente na mente das pessoas de que nós queremos distorcer a família brasileira, de que nós queremos apologia ao ódio, que nós defendemos a pedofilia, construindo concepções, que é uma coisa você dizer o seguinte: olha, se você for homossexual, meu amor, você amanhã vai pro inferno. Ok, tudo bem. É uma concepção religiosa, está na Bíblia, né, siga os 10 mandamentos, tem uma série de coisas que você precisa seguir para que você chegue ao reino do céu. Mas outra coisa é você fazer o discurso, é pecaminoso, eles querem acabar com a família. Você estimula no outro um sentimento de ódio, porque você defende algo, uma tese, e tem alguém te dizendo que é um grupo que diariamente quer acabar com tudo que há de moral, dos bons costumes. Nunca foi isso. Sim. Mas não tem uma responsabilização. Assim como não tem uma responsabilização do Estado brasileiro. Né? É muito ruim você ver um presidente da República. Tudo bem, nós não vivemos uma democracia plena, mas é muito ruim você ver um presidente da República ir para o Twitter se manifestar acerca de um projeto debatido no STF. Emitir a opinião pessoal. Omitir a opinião pessoal, ao invés tudo bem, que teve LGBT que tirou foto e acha que ele é a pessoa mais maravilhosa do mundo. É um direito seu andar com o seu opressor. Mas ele é o presidente da República. E como representante do Estado brasileiro tem que ter responsabilidade. Mas não terá. Porque ele faz questão de dizer, como sempre fez questão de dizer, que correção para LGBT é porrada. Então a gente começa a compreender... Que desvaloriza o imóvel. Isso, que inclusive se o representante do Estado brasileiro estimula o ódio, a ponto de, durante a campanha dele, você ter um alto índice de violência contra a população LGBT aumentada. Né? Depois dos primeiros dias de eleito, né? Também um alto índice das pessoas agredirem outros LGBTs. Ameaça, agora vamos matar. O Bolsonaro está aqui, ele é a nossa garantia, pode ficar tranquilo. Então, assim, parece que a ideia de ter alguém que defende a violência estimula mais a violência. Ou a gente compreende isso, ou que a gente compreende que esse tipo de comportamento influencia dentro, inclusive, do Congresso Nacional, porque você elege pessoas com projetos que muitas vezes não são manifestados acerca de um determinado segmento, que pode ser, por exemplo, defensor do agronegócio, né? Mas você falou do LGBT, que é um tema que nem em tese ele acompanhou. Falou de LGBT, você já associa a um conjunto de coisas negativas. E aquele deputado do agronegócio gira, se movimenta e movimenta toda a equipe para justamente impedir que a pauta... Então a gente precisa falar sobre a violência institucional, né? Eles usaram muito isso na campanha, inclusive. A questão da mamadeira de piroca foi um negócio absurdo.
E que colou, que as pessoas acreditaram que isso era entregue mesmo nas escolas. Então, e isso estimula a violência, né? E aí, na própria campanha eleitoral, eu senti falta dos debates, né? Porque os debates são essenciais para a população conhecer, sim, né? As propostas. Ter o candidato verbalizando as suas propostas, os seus pontos de vista. Acho, inclusive, que o judiciário deveria institucionalizar o debate. O judiciário brasileiro, a justiça eleitoral, é quem deveria coordenar os debates eleitorais. Porque a postura do Bolsonaro de fugir dos debates foi muito nociva para a população brasileira. Ficar tuitando no Facebook, nas redes sociais, emitindo fake news, ideias prontas, etc., já filtradas por marqueteiro, é muito fácil para qualquer candidato. Uma coisa é a gente enfrentar a Câmara aqui e dizer abertamente o que é que você está pensando. Então, a Constituição garantiu o Estado laico. O Estado laico não significa que o Estado terá uma religião, uma religião oficial, etc., que o Estado permitirá que as religiões espalhem, estimulem o ódio contra setores da sociedade. Pelo contrário, o Estado laico é para preservar o direito de religião, mas aqueles que são operadores das religiões precisam ter compreensão que numa democracia é inconcebível você permitir, doutrinar, estimular qualquer manifestação de ódio. Contra a manifestação de ódio, a democracia e o Estado brasileiro têm que necessariamente se posicionar. Sim. Porque se ele não fizer, ele estará pactuando com a violência que está aí nas ruas, contra LGBT, contra mulheres, o femicídio, né, o crime de racismo, que já tem uma legislação específica, assim como a Lei Maria da Penha, no caso do femicídio, mas para nós, gays, lésbicas, travestis, transexuais, bissexuais, nós não temos um marco legal, porque esse Congresso Nacional se omitiu no dever de legislar. Portanto, o Judiciário, o Supremo, que é o guardião da Constituição, é chamado, através de uma ação, a se posicionar frente a essa omissão legislativa, que é uma omissão que, inclusive, contribui para que milhares de vidas sejam dizimadas, né? Eu citei o caso do vereador de Coqueiro Seco, em Alagoas, o vereador Renildo, porque foi um caso emblemático que repercutiu internacionalmente. Ele foi esquartejado, teve a cabeça decepada e num ato de extrema violência que não dá para você comparar a um crime comum. Foi um crime de ódio, né? Porque quem destruiu a vida, não queria destruir só a vida do Renildo, queria dissipar o ser homossexual, né? Ou bissexual, como ele se identificava na época. Então é exatamente contra esses gestos de violência, que é inconcebível na democracia moderna, que o Supremo está nesses dias analisando, né? Julgando, né? Que encaminhamentos concretos poderão ser dados aqui com relação à criminalização da homofobia. Com a internet, a gente tem um vulto muito maior desse tipo de ameaça. Então, as ameaças virtuais, ameaça à vida, à integridade, não só da pessoa LGBT, mas também da família dela, ela ficou muito presente agora quando o próprio Jean Willis, que se colocava como o parlamentar na atual legislatura, que era declaradamente LGBT, ele renuncia ao mandato parlamentar por conta desse tipo de ameaça. Então, você percebe que você não está no Estado democrático de direito quando um parlamentar eleito renuncia a esse cargo por conta das ameaças, porque essas pressões elas são muito fortes, porque elas não vão só contra você, elas vão contra você, contra as pessoas do teu núcleo familiar, contra as pessoas que você gosta, e você não está preservando, você não tem medo só pela sua vida, mas pela vida daquelas pessoas que você gosta. E ele tinha um medo intenso pela mãe, né? Porque a Sim. promessa era estuprar, esquartejar e mandar Sim. pedaços para ele. Então, Sobre essa ação no STF, inclusive a gente tem um áudio do Gustavo Bernardes, que é um advogado que está acompanhando mais de perto esse julgamento. Eu queria até pedir para os meninos colocarem para a gente, se vocês puderem, que ele faz um pouco dessa análise dessa primeira parte do voto do relator. Então, Gustavo, como que está a situação do julgamento no STF? Bom, agora nós tivemos o início do voto do relator, começou agora essa semana.
o Celso de Mello, né, o ministro Celso de Mello, e foi um voto muito positivo, porque o movimento demandou junto ao STF, né, que é a criminalização da LGBTfobia, que é um tema muito importante para nós, do movimento LGBT, que nós temos o Brasil é um dos países onde mais se comete violência contra a população LGBT, e o voto do ministro tem ido nessa linha, de reconhecer que existe essa violência e reconhecer que existe uma omissão do Estado brasileiro em produzir uma legislação que proteja esse segmento da população dessa violência, como determina a Constituição Federal. Então ele diz que, inclusive, o mero existir de um projeto de lei na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal que vise criminalizar a homofobia, não elide o parlamento da sua omissão. Desde 2001, esse tema é debatido no parlamento, ou seja, há 18 anos esse tema está sendo discutido dentro da Câmara Federal e do Senado, e nunca esse tema conseguiu ter uma resposta positiva do parlamento. Essa omissão ela é criminosa, inclusive, porque ela deixa milhares de brasileiros sem nenhuma proteção do Estado diante da sua sexualidade, que não seja heterossexual. Ou seja, nós temos uma situação de extrema violência e que vive os LGBTs dentro do Brasil, com mais de 400 assassinatos por ano, e nada é feito pelo parlamento para que esse problema seja resolvido. Então, o que nós esperamos é que, seguindo essa linha do voto do ministro Celso de Mello, a gente consiga finalmente criminalizar, venha uma ordem do STF para cá, determinando que o parlamento criminalize a LGBTfobia, ou que o STF equipare o crime de homofobia ao crime de racismo. A homofobia ao crime de racismo, a LGBTfobia ao crime de racismo. Então essa é a nossa expectativa, nós estamos muito otimistas com o voto do ministro Celso de Mello. E a perspectiva é que a votação ocorra na semana que vem, então? Isso, como não deu tempo do ministro ler os 16 itens do seu voto, ele parou no 11º, foi suspensa a sessão e vai ser retomada agora na próxima quarta-feira. Muito obrigado, Gustavo. Eu acho que o voto do ministro, inclusive, foi extenso, foram 3 horas, eram páginas e mais páginas, mas ao mesmo tempo ele trazia muito luz para esses direitos. E quando você trata esses temas em caixinhas, meninos, meninas, o que pode, o que não pode, como isso prejudica a população LGBT e como isso pode, inclusive, tirar a vida dessas pessoas. Então eu acho que o voto dele foi um voto muito lúcido nesse sentido, e se vocês quiserem fazer algum tipo de consideração final, né, com vistas à próxima semana, com a continuidade da votação, eu gostaria que vocês fizessem uma fala de encerramento. Olha, o voto, o relatório, né, do ministro, na realidade foi histórico, está sendo, né, porque não foi concluído ainda, é histórico, né, o ministro irá se despedir do Supremo no próximo ano, mas deixa uma contribuição no campo da pesquisa jurisdicional relacionada à história da homossexualidade no mundo, porque foi um voto que conceituou a homossexualidade historicamente no mundo, né, fazendo referência inclusive ao Oscar Wilde, o amor que não ousa dizer o nome, de forma que o ministro ele foi buscar elementos da cultura para justificar a necessidade de criminalização da homofobia. Então, poucas dissertações de doutorado, de mestrado, e ele fez referência a várias, inclusive, são tão amplas, né, no sentido de buscar literatura referente aos direitos humanos da população LGBT. Só o judiciário poderia dar essa contribuição naturalmente, porque eu sempre tenho dito que a homofobia, a LGBTfobia, é fruto principalmente da ausência de conhecimento. Todo preconceito é fruto da ausência de conhecimento. Quando a gente busca, pesquisa, né, o conhecimento, você se desvincula de algumas ideias preconcebidas, né, alguns dogmas
concebida no seio da religião ou de alguns grupos fundamentalistas, né? E o judiciário nos brindou quarta e ontem, né, com a literatura sobre a questão LGBT internacional, que me surpreendeu, né, o nível do conhecimento do ministro Celso de Mello, né, e que ganha toda a sociedade brasileira, inclusive o legislativo, né, para que possa opinar não só sobre o prisma de alguma convicção religiosa ou cultural, mas sobre o conhecimento técnico e jurídico sobre a matéria que está sendo tratada agora no judiciário e que poderá ser tratado futuramente também aqui no legislativo. Eu acho que é importante primeiro fazer uma saudação à BGLT, né, porque ela provoca o STF nesse sentido, no sentido de que a Casa, que o Congresso Brasileiro pudesse responder, dar resposta à sociedade, ao segmento LGBT. É importante dizer que o projeto PPS, inclusive, apresentado, é um projeto que o movimento LGBT já vinha dialogando, inclusive no Conselho Nacional LGBT, que o projeto dialogado com a Rosário tinha esse foco, inclusive, com a deputada Rosário, do Rio Grande do Sul, que era justamente fazer um comparativo com o crime de racismo nesse sentido. São duas iniciativas importantes. Eu também vibrei muito, né? Acho que todo mundo queria, acho que quem esteve lá no STF queria muito ter a oportunidade de se manifestar diante de tudo que Celso trouxe, do ministro Celso. Acho que é importante, acho que ele deu um recado, inclusive, para esse governo, que tentou aí estabelecer durante algum período, a trazer de volta a ideia, e aí eu vou me juntar muito com o advogado Iotti, que era no sentido de que existe realmente uma ideologia de gênero praticada no país, mas não é do movimento LGBT, não é do segmento LGBT. É a ideia de concepção de que você tem que menino usa azul e que menina veste rosa, então numa linha heteronormativa o atual governo tem tentado construir sim uma ideologia de gênero, impondo que demais segmentos, infelizmente, continuem vivendo à margem de uma vida digna, sujeitos a várias violências. Semana que vem acho que tem que mobilizar, acho que tem que dialogar acho que vamos agradecer aos nossos parlamentares do PT, né? Porque assim, a deputada Rosário foi fantástica, o nosso líder Paulo Pimenta, a nossa companheira Érica, que ao perceber que havia um movimento junto aos ministros do Supremo, automaticamente também buscou fazer o contraponto, aos deputados do pessoal também que se somaram. O próprio deputado Paulão, que foi presidente da Comissão de Direitos Humanos. Eu acho que é importante dizer isso, porque os nossos deputados têm se dedicado a um ponto afinco. Apesar do Congresso, a gente achava que a legislatura anterior era pior, né? Até vir essa. Então, que supera a anterior e a ditadura. Sim. Né? Você consegue ter um patamar pior. Mas os nossos deputados e deputadas não se furtaram, automaticamente foram para a linha de frente, defender, construir a política, fazer as relações, ser recebido pelo presidente Toffoli, dizer que era importante ter uma manifestação, contrário favorável, mas que era importante que o STF desse uma resposta para que também não perdurasse no STF um tempo longo, como aconteceu com o Congresso. Eu acho que a gente precisa mobilizar, a gente precisa dialogar, a gente precisa chamar a sociedade brasileira para a responsabilidade desse momento. O que está sendo debatido? Tem uma narrativa muito forte sendo construída, de que a gente quer acabar com a liberdade dos religiosos, que a gente quer acabar com as igrejas no Brasil, que a gente quer acabar com as famílias. Qualquer religioso, qualquer religiosa que de fato tem um bom coração, que acredita naquilo que segue, ele jamais vai defender um discurso de ódio. Só se preocupa com um projeto que criminaliza a LGBTfobia no país quem defende o discurso de ódio. Quem não defende o discurso de ódio concorda que precisa se dar resposta e que se a gente não criar limites, as mortes tendem a piorar gradativamente. Então, eu acho que é importante a gente começar a criar uma narrativa. O objetivo do projeto é garantir segurança, é garantir dignidade, é garantir você ir ali na esquina e não apanhar,
porque você é um gay afeminado, ou porque você é uma lésbica caminhoneira, ou porque você é uma travesti, uma transexual. É o direito à vida. Nós não estamos tratando para nada nisso. O direito à vida. O direito de você não ser demitido porque alguém descobriu que você tem uma relação homoafetiva, sabe? O direito de viver com dignidade. A quantidade de travestis transexuais que vão para a rua, porque a própria família sofre uma pressão social. Eles são afugentados na escola, a família não isso. aguenta essa pressão. A escola não é responsabilizada também, sabe? Não garante o uso. Olha as violências múltiplas que a gente vive. Não garante o direito do uso do nome social, não garante o direito de permanência daquela travesti, daquela transexual na sala de aula. A gente tá falando de vida, sabe? Ela não pode ir ao banheiro. Sabe? Um banheiro, sabe? Sei que alguém diga, ó, você tem que. Ela quer ela se identifica no feminino e a gente insiste que ela põe uma calça, que ela põe um uniforme masculino. Então, assim, sabe, umas violências, desde as mínimas às máximas, que é isso, é execução, é quartejar corpo, é tirar o coração, sabe? São os estupros corretivos, não estamos falando de violência, não estamos falando de direito à vida. E direito à vida só existe a partir do momento que a gente faz o enfrentamento a ele. Se o Congresso não faz, alguém tem que fazer. Então, acho que o STF tem que dar resposta, para que não acumule também anos e anos aí, sem que não toma mais de uma década esperando que o Congresso, apesar de ter muito projeto que defende o segmento LGBT, que reconhece que existe um crime de ódio, que tem violência, que precisa, mas não consegue, porque a correlação de força não ajuda. Mas o STF também não pode permitir que a gente acabe caindo. Fique refém. Sim. Não, acho que é a mudança. Acho que a mudança para a semana que vem precisa vir com uma narrativa, não só do movimento LGBT, sabe? É das mulheres, é dos negros e negras, sabe? É da juventude, é todo mundo que tiver e puder se somar conosco, vem, faz a narrativa junto com a gente. Não estamos lutando por privilégio, não estamos lutando por direito à vida, direito de viver com dignidade, de andar sem ter medo de ser agredido, sem ter medo de ser executado, sem ter medo de ser feliz. Isso que ela está falando das escolas é importante, assim, eu tenho um filho de 7 anos e que gosta de cabelo grande e ele apanha constantemente na escola. Ele não é gay, não tem nenhum trejeito, não tem nada, mas ele apanha, ele é trancado no banheiro feminino, ele é espancado na escola, assim, sei lá, desde os 3, 4 anos, porque ele gosta de manter o cabelo grande. Então, a sociedade, ela te encaixa, você tem uma caixinha que você tem que seguir. Esse menino, ele tem que ter o cabelo curto para ele ser reconhecido como menino. Eu também tive cabelo grande, né? Gente, na minha adolescência e na não, que isso? Assim, passei por isso. 3, 4 anos ele já começou a apanhar, ele era trancado no banheiro, era trancado na casinha de boneca, e que as outras crianças da mesma idade que ele veem como natural você fazer aquilo, porque ou elas replicam aquele comportamento, ou você não tem um adulto para dizer, olha, é uma outra pessoa, você não pode fazer isso. E o que a Jana traz também sobre um cristão de verdade, ele acredita nisso, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a máxima. Então, como é que você pode ver o outro e não amá-lo e querer que ele morra, esquartejado, o que quer que seja? É um assunto muito delicado, é um assunto que tem que ser sim debatido e tem que ser debatido pelo conjunto da sociedade. Não é só a luta de quem é LGBT, é uma luta de todas as pessoas. Inclusive, vários segmentos das religiões católicas, igrejas neopentecostais, etc., têm se posicionado frente a essa violência, né, a discriminação sim. contra a população LGBT. Né? E então consenso essa questão de negar a existência da violência ou de se posicionar frontalmente contra os direitos da população LGBT. Padres, pastores, né? As religiões de matriz africana têm uma convivência muito democrática, né? No geral, né? Com a questão da diversidade sexual, de forma que o Estado laico se constrói a partir daí. Né? O direito à religião, mas também o direito da pessoa ter a sua diversidade sexual respeitada, né? Porque a democracia não é só entre os iguais, é sobretudo o respeito à diferença, né?
Nós adotamos a bandeira do arco-íris, né, que tem 7 cores, que convive harmoniosamente entre elas, exatamente para dar esse... tem ausência aqui da bandeira do arco-íris, né? Mas o arco-íris ele traz esse ensinamento, né? A convivência dos diferentes de forma harmoniosa, né? Então é isso que a gente quer para a democracia brasileira, para a sociedade brasileira. A Jana trouxe um caso do pai com os filhos em que estavam se abraçando ali irmãmente e que um dos filhos foi assassinado. Então é uma luta que vai além de quem é LGBT ou de quem se reconhece ou de quem luta pela causa. É uma luta de toda a sociedade. Você perder um filho porque ele está abraçando o próprio irmão é um absurdo sem igual. Então eu acho que vale a convocação para a comunidade, para toda a sociedade, para perceber a gravidade disso e a gravidade da pessoa ser assassinada por abraçar o irmão ou por abraçar uma pessoa que ela ama ou por andar de mãos dadas e começar a discutir, debater esse tema e vir para a luta junto, porque eu acho que a informação, trazer luz à informação faz com que a pessoa tenha menos preconceito. Então eu acho que vocês têm toda a razão e o convite está colocado, a gente vai acompanhar na próxima semana a continuidade do voto e esse julgamento todo. Quero só agradecer pelo espaço, pela oportunidade, agradecer que o nosso companheiro Marcelo Nascimento tenha aceitado o convite e somado aqui no debate também. Sim, claro. E eu quero mandar um recado para um pastor que adora twittar. Quero dizer o seguinte, querido, nós LGBT ralamos pra caramba. Nossos bens, nossas coisinhas não são construídas em cima da fé de ninguém, não, viu? Nós construímos com muita luta e muito suor. A gente sabe que é levantar todo dia de manhã cedo para tentar trabalhar ou arranjar um emprego. Então fica o recado aí, ao invés de ficar estimulando o ódio, se junta. Eu quero lhe desafiar a defender que a população LGBT não seja vítima de violência. Eu quero lhe desafiar. Vem para a luta. O senhor que é um pastor tão cristão, tão, como o Bochá falava, tão dedicado, vem conosco. Tá dado o recado, ok? Todos entenderão, né? De quem a gente está falando. Entenderão. É isso, muito obrigada, Marcelo. Obrigada a você, mesmo por ter vindo. Esse canal democrático, né? E dizer que está lançado o desafio, né? Mais do que nunca, a resistência é necessária. Nós não vamos arrendar um milímetro, né, daquilo que é direito nosso, né? A BGLT, o PPS, várias organizações que estiveram aqui no Congresso durante esses dias, deram uma demonstração realmente de resistência, né, que apesar da conjuntura estar desfavorável, né, à luta por direitos humanos, mas nós não vamos deixar a bandeira dos direitos humanos, da dignidade, dos direitos individuais, serem atropelados por qualquer governo ou qualquer organização que esteja temporariamente ocupando o Planalto Central. É isso. Muito obrigada a todos, boa tarde, bom almoço para quem não almoçou e até a próxima. Valeu, Yara. Porra. Deus, Jana. Ótimo. Obrigada.